Estamos começando mais um MapaCast. Esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital, toda quinta-feira, às 12 horas aí na sua telinha. Irmãos, estamos aqui para contar, trazer para vocês mais uma história abençoada, que tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Mas antes disso, não posso deixar de pedir que você se inscreva aqui no nosso canal. Estamos quase batendo 7.000 inscritos. Então nos ajude e nos dê essa força a bater 7.000 inscritos aqui no canal. E deixa seu like também desde o começo aqui desse vídeo para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas e abençoar ainda mais pessoas, tá bom? Vou apresentar agora a nossa convidada de hoje. Ela que nasceu em Ouricuri, que é uma cidade aqui em Pernambuco, mas ela cresceu aqui na minha cidade, que é Garanhuns, e a cidade dela também, né? Já se sente garanhuense, né? Não, missionária? Ela é missionária, cantora, tem 2 CDs gravados, casada com o pastor Samuel Rocha, mãe de Samuel Júnior e Davi. Hoje eles estão um grande desafio, como ela estava me contando aqui nos bastidores, à frente de uma obra que é a Igreja Efatá. E estou aqui com a missionária Raquel Rocha. Seja muito bem-vinda aqui ao MapaCast, missionária. Amém, boa noite a todos, ou bom dia, não sei que horas você vai ver, mas eu quero glorificar a Deus pela tua vida, Edja, por essa oportunidade de estar aqui nesse programa abençoado no MapaQuest. Eu já vinha há muito tempo acompanhando, vendo alguns amigos que também passaram por aqui e deixaram seu testemunho, e hoje eu me sinto feliz de estar aqui. Amém, que Espero que seja uma bênção. Ah, com certeza, a gente também está muito feliz por você ter aceitado esse convite. Vamos engrandecer o nome do Senhor através, né, de mais um episódio aqui. Mas me conta um pouquinho da sua infância, missionária, como foi? Você me disse que só nasceu ali em Ouricuri e com meses, né, já vieram morar aqui em Garanhuns. Por que a mudança da sua família? Nos conta um pouco. Meu pai era militar, ele já dorme no Senhor. E eu sou filha de uma mãe que tem 6 filhos, né? E eu sou a 4ª filha. Família grande, Família grande, são 3 mulheres e 3 homens. E meu pai era militar e sempre ele mudava de cidade à medida que ia colocando ele em uma cidade. Minha mãe muito, né? Ficou feito cigana, ela acompanhava e ela ia. Eu ia nascer em Recife, só que não deu tempo. Nasci em Ouricuri, saí de lá ainda criança, vim para Garanhuns. Morei uma parte da minha infância em Iati, que eu tenho família lá. A maior parte aqui em Garanhuns. E morei aqui até os 9 anos de idade. Aí se mudaram novamente. Nos mudamos novamente e fui morar no interior, né, em Brejão. Meu pai foi gerenciar uma fazenda de um tio meu. Então aí nesse tempo ele já tinha se aposentado? Já tinha sido reformado pela PM. E foi assim, vivi minha infância. Mas foi muito tranquila com seu pai, sua mãe, lhe deram boas instruções? Foi tranquila. Eita, Senhor. Foi tranquila. Comecei a louvar o Senhor com 4 anos de idade. Foi mesmo? Meu pai era alcoólatra e às vezes ele ia para o bar beber. E foi lá que começou no ministério, no bar, na mesa de um bar. Foi mesmo. Quando, talvez na época, né, se eu fosse contar para um psicólogo, ele dizia assim, é um amigo imaginário, né? Mas eu não sei se todos creem, mas eu creio e vivo isso até hoje. Quando Deus ele chama alguém e quando Deus ele prepara desde o ventre para um legado, para um propósito, para uma missão, para um chamado, ele prepara literalmente. E ele começa a trabalhar em nossas vidas de uma forma que no momento nós não entendemos. E eu lembro muito bem quando eu escutava literalmente no meu ouvido. Sobe na mesa de sinuca, Raquel, e canta. Deus. Fala que eu vou voltar. E eu fazia isso. Toda vez que eu cantava, eu ganhava um choquito. Era nada. A minha motivação era essa. Criança. Eu era uma criança, eu passava de uma criança. E sempre eu vi minha mãe envolvida
né? Uhum. Lia muito a palavra de Deus. Minha mãe veio de uma origem... Ela era católica. Na infância aceitou a Cristo, né? E ela foi pro evangelho já casada, já adulta. Uhum. E ela frequentava uma igreja nossa com a irmã adventista do sétimo dia, que é uma bênção, a paz dos irmãos da Adventista. E ela esteve lá durante 17 anos. Uhum. E quando foi um dia, ela, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, Eita, que Jesus. alguns estudiosos dizem que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, né? Aleluia, Porque verdade. fala sobre toda a história Sim. da Da descida descida, dele, né? né? Para essa Do nova... Espírito Santo. Isso. E minha mãe, um belo dia, acorda falando em línguas em casa. Meu Deus, Não coisa tinha linda. barulho, não tinha som, não tinha nenhuma irmã para dizer assim, dê glória, não. Simplesmente o Espírito Santo Uau. falou com ela. É ele que faz, Ele ele que derrama como faz. ele quer, no tempo que ele quer, né? E deixa me ver, Wedja. Nesse período, eu era uma menina muito aplicada à obra do Senhor. Ia com minha mãe para a igreja. Na época tinha uma igreja ali, que na época era Jardim das Oliveiras, hoje é congregacional, que passou o pastor Jadiel, pastor Calvino, não sei se você lembra. Se é, acho que não sei se é da Não. tua época. Mas que eu já ouvi Mas já muitas ouviu histórias, falar. assim. Na época era Jardim lá. E minha mãe ia muito para lá. E ela, com essa novidade do Espírito Santo, ela não se enquadrou mais no perfil que ela estava antes. E o pastor sempre dizia assim, irmã, se eu quisesse te convidar, eu te convidaria para ficar na minha igreja. Mas o Espírito Santo vai dizer que igreja você vai ficar. E ela ficou durante esses 3 anos buscando, né, a direção de Deus. E nesse período, eu ia para a igreja presbiteriana do Planalto. E lá eu comecei a cantar, ter a minha primeira oportunidade para louvar a Deus em uma igreja. Antes disso, eu lembro-me que minha avó morava em Ati, e um dia eu vi alguém numa torta de banana, vendendo na feira, ela morava no centro. E eu vi um microfone pela primeira vez. E eu pedi para cantar. Foi a primeira vez que eu cantei em público, né? Lembra a canção que você cantou? Menina, não lembro. Cantou. Não me recordo mais. E aí, Edja, eu dou uma travada porque, assim, eu falei para Deus na minha vida que eu seria fiel a tudo que eu vivi. E no meio da nossa história, há trajetos que nós não queremos passar, não é? E há partes que, se nós pudéssemos pular, ou dizer assim, eu só vou falar da Raquel feliz, da Raquel cheia de Deus, da Raquel que louvava. Mas aí eu não teria sido, eu não estaria sendo fiel A sua jornada. à minha jornada e a essa fase que, apesar de ruim, aconteceu. E nos aproxima de Deus, nos amadurece, nos fortalece, tudo isso, né? E aí, Edja, a gente mora em uma rua simples, a mãe muito ocupada, o pai horas estava trabalhando, horas estava, quando estava lúcido, estava trabalhando. E quando não estava, estava ébrio, longe da realidade. E a gente, por ser uma família de muitos meninos, de crianças, né? Minha mãe tinha aquela confiança, dizia assim, pode brincar. E deixava a gente brincar à vontade. E eu vivi alguns abusos durante essa fase. Meu Deus. E foram 5 de diferentes pessoas, faixa etárias. E eu guardei isso no íntimo da minha alma e nunca falei para ninguém. Mas vinha a culpa, vinha a sensação de sujeira. Talvez quem me conhece sabe, diga assim, mas para que falar disso? Porque existe. Existe nas melhores casas, nas melhores famílias. Glória a Deus que não foi na minha família. Nem foi meu pai, nem meus irmãos. Mas eu quero deixar aqui um alerta, como mulher de Deus, como mãe, como esposa.
cuide de suas crianças. Às vezes a gente espera que o anjo cuide. E não é o anjo que vai cuidar. O anjo que Deus deu para cuidar é você, mãe, é você, pai. E às vezes, por inocência, a gente se torna relapso na criação dos filhos. E essa fase, eu meio que guardei. Foram episódios dos 6 aos 7. Dos 6 aos 7. E eu fiquei ali, guardava para mim, e vinha a acusação de estar suja, de ser culpada, mas ao mesmo tempo eu carregava comigo uma responsabilidade que se eu falasse, minha mãe morria, meu pai morria. Meu Deus. E aí começou uma batalha espiritual na minha vida. Por que essa batalha? Porque eu tinha uma promessa de nunca mentir para minha mãe. Mas para poupar a vida dela, porque quem faz incute, eu tinha a responsabilidade de poupá-la também. E ao mesmo tempo eu me sentia culpada por estar mentindo e o Espírito Santo cobrar de mim. Né? E aí quando foi com 8 anos de idade, meu pai, ele foi reformado da PM e foi morar em um sítio, acho que era Limeira o nome na época, lá em Brejão. E ali foi a melhor fase da minha vida. Foi a fase assim que, meu Deus do céu, foi uma fase em que eu vi meu pai sóbrio, minha mãe totalmente envolvida nos trabalhos domésticos, né? Vivendo só aquele momento de paz. E quando passou um certo tempo desse período, minha mãe, meu pai e meu tio não se entenderam mais. E ele pediu para que meu pai saísse da fazenda, né? Saísse da fazenda porque realmente meu pai estava dando dor de cabeça a ele. Uma pessoa que está à frente de um lugar não pode beber e ficar irresponsável. Sim. E aí o que acontece? Minha mãe tinha emprestado a casa dela para uma irmã da presbiteriana lá do Planalto, que era aqui em Garanhuns, aqui na Boa Vista. E ela não queria pedir a casa de volta. Haja vista que a irmã tinha uma família, tinha filhos, e ela não queria pedir assim, né? Aí ela disse, eu vou procurar uma casa para a gente morar aqui numa vila próxima, que era onde nós estudávamos, Santa Rita, de Brejão. E a gente foi para essa vila. E engraçado, Edja, que meu pai, quando chegava, às vezes, bêbado em casa, quando ele bebia, ele não vivia totalmente bêbado. Era um homem 10, era uma bênção. Um pai de família, um dono de casa. Mas tinha essa parte que, infelizmente, ele era vítima também. Sim. E ele chegava assim em casa e ele dizia bem assim, olha, Lucinha, eu bebi lá no bar do teu irmão. Aí minha mãe dizia assim, misericórdia, deixa de conversa, tu bebesse no bar do irmão. Que bar de irmão? Irmão tem bar. E a gente não entendia porque meu pai dizia isso. E quando nós nos vimos na situação de ter que ir procurar uma moradia, o único lugar que tinha era a Vila Santa Rita. E quando a gente chegou em Santa Rita, nós conhecemos um irmão na época por nome de irmão Augusto. E quando minha mãe se apresentou, tudo, aí ele disse, olha, seu Isaac bebe aqui. E aí minha mãe, e a gente já morando, minha mãe foi perguntar a ele, o senhor que mora aqui há tanto tempo, onde é que tem uma igreja mais próxima daqui, da vila? Aí ele disse, olha, inclusive, eu sou um irmão, quer dizer, eu sou desviado. Eita. A minha mãe entendeu o porquê da história que meu pai dizia que tinha bebido no bar do irmão. Do irmão. Era o irmão realmente, que era o Eita, irmão Jesus. desviado. Aí ele disse, fazem 17 anos que eu me desviei do evangelho. Menina, quanto tempo. E desde então nunca mais fui para a igreja. Aí minha mãe disse, se você sabe onde é a igreja? Ele disse, sei. É lá na Curica do Isaac, era um sítio. A gente deu esse lugar lá. Aí ela disse assim, você me leva um dia? E se leva, agora é longe. 7 quilômetros de chão.
Meu Deus. Aí ele disse, pois eu vou. Aí minha mãe foi para esse culto, né? Uhum. Deixa eu descrever para vocês como era a igrejinha. Para mim é um marco e é uma memória afetiva assim que eu guardo. Uhum. Deus, ele sempre tem os seus caminhos, né? Sim. E Deus falava através do pastor aqui em Garanhuns que Deus ia direcionar minha mãe para o lugar certo. Não que é certo para o reino, não. Uhum. Nós somos do reino de Deus. E Deus, ele não faz acepção de pessoas nem de placa. Eu vejo as placas da igreja como um número de uma casa para você não se perder, Isso é verdade. né? Sim. E minha mãe tinha essa visão e eu também tenho. E louvo a Deus pela vida dela, por essa visão. E aí minha mãe chegou na igrejinha lá. A igrejinha, aquele chão batido. Uma igrejinha muito simples. Não tinha uma caixinha de som, daquelas que você dá glória e sai aleluia. Um coral de grilos, né, do lado de fora a cantar. Tinha mais mosquito na igreja do que gente. Mas, menina, quando ela chegou em casa e descreveu o que ela tinha visto ali, eu não tinha ido nesse dia, né? Ela disse, Raquel, é lá que eu vou ficar, na Assembleia de Deus. Eu disse, mãe, na Assembleia de Deus, a igreja de vovó, a igreja de vovó. Aí ela disse, olha, sabe o irmão Augusto? Ele se voltou para Jesus. Olha, no dia que O levou ela. filho dele também se voltou para Jesus. Glória a Deus. Aí ela voltou muito alegre, muito Glória a feliz. Deus. E na outra semana eu fui. Aí já foi um número maior, a família do irmão foi. Benção. E nesse dia foi a Almeire, eu não sei se a Almeire vai ver, ela é lá da igreja Pastor Edinaldo. Ela é minha amiga de infância, ela já era adolescente na época, né? Eu tinha 9 anos nessa época. E quando eu me ajoelhei no chão da igreja, mãe disse, Raquel, todo mundo chega aqui, se ajoelha e ora. Quando eu me ajoelhei, Marca, né? e agora eu senti a graça que nunca saiu de mim. Aleluia. A presença que é inexplicável. É a presença do Espírito Santo. E naquele momento, Edja, eu fui tão envolvida. Eu fui tão envolvida de uma forma que, te digo uma coisa, humanamente falando, a gente não sabe explicar. É verdade. Porque a presença do Espírito Santo é real. Ali não tinha som, ali não tinha música para lhe emocionar, porque a música emociona. Só tinha 3 idosos na igreja. Minha mãe, o irmão que semana passada tinha se voltado para Cristo, o filho, Sim. eu que era uma criança, e a Almeire que era uma adolescente de uns 15 anos por aí. E eu me lembro que quando eu olhei para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu tô sentindo um fogo dentro de mim. E eu tô sentindo de falar coisas que eu nunca falei. Aí ela disse assim, o Espírito Santo está te visitando. E eu comecei a falar em línguas naquele momento. E foi algo tão forte que quando eu toquei em Almeire também foi batizada com o Espírito Santo. Que tremendo. E ela também se voltou para Jesus. E ali começou um trajeto. E eu me lembro que nessa semana, minha mãe muito eufórica, assim, né, contando. Olha, Raquel foi batizada com o Espírito Santo. Teve pessoas, né, religiosos da época, que disse assim, mas para que uma menina ser revestida de poder? Meu Deus. Revestimento de poder é para quem vai ter uma batalha espiritual, uma coisa. Nessa mesma época, Edja, eu tenho minha irmã Suzana, a irmã mais velha, a primogênita, velha não, ela é semi-nova. Eu tenho a minha outra irmã também, Ana.
E Suzana foi acometida de um CA, linfoma de Hodgkin. Meu Deus. E ela tinha uma bebezinha, Suiane. Ela tinha 8 meses, Suiane. E Suzana tinha, eu acho que 23 na época. 23 anos. E foi muito difícil. E minha mãe, ela saía de Santa Rita de Brejão e vivia jejuando e orando em consagração. Ela ia muito seguir a oração da irmã Zezé quando era lá na Várzea. E ela vivia buscando a cura de Suzana. Buscando a cura. E eu me lembro que semanas depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, estava eu e minha irmã Ana Luísa, que mora em Recife. Ana trabalhava em Garanhuns e passava final de semana no sítio lá na vila. E chegou alguém na porta. Você sabe quando tem crente em um lugar que ora? Todo mundo bate na porta. É verdade. Irmã, ora por mim, visita, aquela coisa toda. E bateram na porta, só tava eu e Ana. E ali ela perguntou, disse, cadê Dona Lucinha? Minha mãe tá em Garanhuns, ela não tá aqui não. Aí eu levantei da cama, disse, o que era? Não, é porque eu queria que sua mãe fosse orar. E minha mãe tá em casa desmaiada. E minha irmã, se ver esse podcast, ela vai lembrar exatamente. Ela disse que tinha medo de mim quando era criança. E eu disse ali... Era uma criança violenta no espírito. No espírito, disse assim, Ana, mãe não tá não, mas eu tô e eu vou. E eu me lembro que eu fui, Almeida, filha do irmão Augusto, foi também comigo. E na hora que eu cheguei, aquela senhora, que eu não vou citar nomes, ela estava deitada, ela era bem alta, bem magrinha e bem alta, acho que ela tinha 1,80 m, por aí. E ela estava deitada numa cama, e eu lembro-me que eu cheguei lá e comecei a alisar a cabeça dela. E eu alisava a cabeça dela e dizia assim, fulana, você tá bem? Eu tô aqui. De repente, Edja, aconteceu uma coisa assim que eu nunca tinha visto antes. E eu não tinha como reproduzir, porque eu nunca tinha visto. Aquela mulher começou a esmurrar a parede. Ela esmurrava com tanta força que machucou isso aqui. E naquele meio eu disse assim, fulana, por que você tá assim? Quando eu disse a você que vir para um podcast para mim é algo muito forte, porque eu sou fiel àquilo que Deus me entregou, é a minha história. Talvez tenha pessoas que fiquem impactadas ao ouvir. E aquela mulher, quando ela pulou ela não dobrou o joelho, ela pulou literalmente assim, como uma madeira inteira. Meu Deus. Aí ela pulou da cama para o chão, todos correram. Também, uma cena Todos dessa não é correram. muito bonita, né, irmã? A porta fechada, o pessoal do lado de fora por uma janelinha, no interior, né, todo mundo vendo. E ela começou a dizer assim, fulano, é você? E ela dizia, não, Olha, eu sou Legiões. misericórdia. E a criança, eu nunca esqueci dessa frase, a criança que está aqui no recinto, se retire, porque é uma potente rival para o meu reino e eu a odeio. E na hora que ela falou essa frase, não tinha congruência nenhuma, não combinava com a realidade. A pessoa nem para a escola tinha ido. E ela não falaria essa frase. E ali Deus, na hora o Espírito Santo, eu tinha recebido semanas antes, lembra? Ele me disse, você está diante de uma pessoa possessa. E na hora ela começou a dizer, ela veio sim para cima de mim. E quem sabe quando lida com o mundo espiritual e libertação, uma pessoa quando está possesso, é 3, 4 homens para segurar, porque é uma força sobrenatural. E eu era só uma criança. Aí na hora Deus me deu a direção. Sobe na cama, envolva a mão no cabelo dela. Nunca tinha ouvido falar isso. Sopre nos 2 ouvidos e diga, Legião, eu ordeno em nome de Jesus que você saia e ela seja liberta.
E assim eu fiz. Quando ela veio em minha direção, que virou a cabeça, eu segurei no cabelo e dei os 2 sopros. E quando eu falei, aquela mulher foi liberta. Meu Deus, que Ela experiência. não foi liberta só daquela legião. Uhum. Ela foi liberta de uma úlcera crônica, que ela vivia mais em Recife do que na cidade. E essa foi uma fase da minha vida que eu vivi muitos milagres, muitas coisas, e Deus começou a descortinar Uhum. o mundo espiritual para minha vida. Uhum. Eu comecei a entender o que era ouvir a voz de Deus. E eu me lembro que nessa mesma semana, Deus me levou para uma outra situação em que minha mãe estava exatamente neste dia, neste mesmo horário, em um círculo de oração lá na Várzea. E na época era a irmã Zezé. E Deus me usava para falar para uma pessoa acerca de vícios, de adultério. E eu era só uma criança. E alguém adulto, né, religioso, estava do meu lado e disse assim: Raquel, você blasfemou. Você não pode olhar para alguém e dizer assim: olhe para mim, eu sou Jesus. Você não é Jesus. Mas a pessoa não entendia que era o Espírito Santo se movendo através da minha vida. E eu só era uma criança. E aquela mulher disse: você blasfemou. Você não pode fazer isso. Você vai para o inferno. Fez aquela guerra, né? E eu me lembro que essa noite eu não dormi bem. Quando foi pela manhã, minha mãe chegou nos carros de linha, parava bem na frente de casa. Aí ela disse assim: Raquel, eu tenho uma coisa para te dizer na frente dessa irmã. E eu disse: mãe, eu tenho uma coisa muito ruim para dizer. Mãe, eu pequei. Eu pequei contra o Espírito Santo. Eu fiz algo que eu não deveria fazer. E eu fui dizer, ela disse: olhe, não me diga nada até eu lhe dizer o que aconteceu ontem, 4:30 da tarde, no ciclo de oração. Deus tomou a vida da irmã Zezé. E ela falou assim: mulher, aquela criança eu a tomei para mim. E quando ela se levanta no templo, sou eu quem a levanto. Na hora minha mãe entendeu que era Deus que tinha guardado minha irmã Suzana. Aí ela disse assim: quando eu a levanto, sou eu quem a levanto. Não sentes mais. Tu sabias que tu poderia ter morrido? Porque sou eu quem a levanto. Porque depois que o Senhor me visitou com o Espírito Santo, meu pai começou a ir para a igreja. E todas as vezes que Deus ia me levantar para falar com alguém, minha mãe pegava nos meus ombros, me sentava e dizia: fique quieta. Porque o Espírito Santo é educado. E eu reprimia. Eu reprimia aquela mensagem. E ali, na hora que Deus falava com ela, ela dizia assim: nesse momento, eu a estou usando. E era justamente o horário em que Deus estava me usando lá no sítio, para aquela família. Ou seja, a irmã que falou aquelas palavras, ela me pediu perdão e disse: irmã Lucinha, nesse horário, foi o horário que Deus estava usando Raquel. Passou. Passei esse período, minha mãe, cresci, né? Deus deu a cura à minha irmã, que aí é outro testemunho. Um dia, se você quiser convidar ela para dar o testemunho dela, ela está curada de câncer. E é coisa linda o testemunho. Gerou gêmeos, praticamente em fase que já era terminal para a terra. Hoje ela já é até avó, Suzana. E Deus fez muitas coisas na minha vida. Aleluia. E a partir dessa data eu fui me dedicando a Deus. Voltei para Garanhuns, morei um tempo, mas minha mãe prometeu que se Deus curasse minha irmã, voltaria para o mesmo lugar lá, em Santa Rita de Brejão. E eu voltei com 16 anos, conheci meu esposo, casei com quase 17, ele morando em São Paulo e eu aqui em Pernambuco. E fui para São Paulo,
tive meu filho, o Juninho, engravidei bem pouco tempo de casado. Lá eu participei de festival de música. As composições começaram a vir nessa época do batismo, aos 9 anos. Eu fui compondo e guardando. E Deus dizia, um dia tu irás voar nas asas do vento. E eu dizia, como vai ser isso? Um dia onde os teus pés não for, a tua voz irá. Eu dizia, como será isso? Eu não entendi. Em São Paulo eu gravei. Fui mãe de Juninho, morei 9 anos. E em 2008 nós retornamos para Pernambuco. E cá estou. Qual foi, assim, uma das canções que o Senhor te deu que você mais ama, assim? Canta um trechinho aí pra gente. Meu Deus. São muitas, né? Mas São muitas. tem algumas que vão marcar. Tem uma a que eu vou gente, deixar né? no link, tá? Mas Te Amo, Jesus é a que eu mais amo. Diz assim, pode cantar? Pode. Senhor, eu sei que estás nesse momento a escutar a minha oração. Eu sei também, Jesus, que estás me vendo. Abraça-me, Jesus, neste momento. As minhas imperfeições são tantas, minhas limitações também. Por muitas vezes tenho fracassado, mas sei, Senhor, que me entendes bem. A minha gratidão por ti é eterna e o meu amor por ti também. E o coro diz assim: Te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo por morrer na cruz por mim. O teu amor me atraiu e o meu coração não resistiu. A tua chamada e o teu toque, Jesus. Não foi Pedro, nem João, nem Moisés, nem Abraão. Foi o Filho de Deus que por amor na cruz morreu. Te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo por morrer na cruz por mim. O teu amor me atraiu e o meu coração não resistiu. A tua chamada e o teu toque, Jesus. Abraça-me, Jesus, me abraça. Teu abraço é como um bálsamo pra mim. Abraça-me, Jesus, me abraça. Teu abraço é como um bálsamo pra mim. Eita, glória. Tem essa e tem uma mais pentecostal que o pessoal conhece mais, que é do fogo, que eu acho que as comissões aqui, muitas comissões Sempre toca. em Pernambuco cantava, que o corinho diz assim, ó. Quem impedirá o agir de Deus? Quem impedirá o agir de Deus? Quem impedirá? Se Ele prometeu te exaltar, quem é o homem dessa terra? Quem impedirá? Se Ele falou que está com você, qual é o gigante que vai te deter? Se Ele falou que iria fazer um reboliço em tua vida para te promover, quem é a pessoa ou esse juiz? Quem impedirá o que Ele quer fazer? Ninguém. E nessa canção acontecia algo diferente, que era como um repente. Mas não era um repente, pode acreditar. É. Era assim, quando eu ia cantando essa canção,
Deus ia me contando a vida das pessoas. Menina, que mistério. Aí eu ia cantando de acordo com aquilo que Deus ia dando. Mostrando, era mesmo. E eu cantava com repente, só que depois eu não lembrava de nada do que eu tinha cantado, né? E também eu não sei de onde vinha o alinhamento, né, das interpoladas das rimas. Eu sei que Deus descia, né? Meu Deus, que mistério. Nesse Tremendo, viu? podcast, se Deus quer falar, quem é o homem desta terra para duvidar? O Edia, se prepare para o que Deus vai fazer. Ai, Tem surpresa chegando para você. amém. De 7.000 esse número irá dobrar. Tu crê? Eu creio. O que é 1 milhão para Deus alcançar? Se prepare porque Deus irá soprar. E o mapa quest conhecido ficará. E quem impedirá? Quem impedirá? Eita, O gente. agir de Deus, quem impedirá? Mas sabe qual é o segredo? É confiar. É estar em permanência Aleluia. com a palavra da verdade. E entregar a intenção do coração. Amém. Eu não vim no Mapa Quest para as pessoas, olha, irmã Raquel Rocha. Não. Eu falo de Jesus na praça, na rua, na feira. Desculpa. Eu falo dele em qualquer lugar. Mas quando você me convidou, Deus disse, vá. Porque eu não vou em todo lugar que me convidam. Eu vim hoje aqui para dizer que Deus é real. Ele E deixa eu voltar lá atrás. Aquela dor, aquele silêncio que eu guardei da minha vida. Um dia eu perguntei a Deus se eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe, por que o Senhor não colocou um monte de anjo para me proteger? E ele me deu uma resposta. O anjo que eu dei para cuidar de você foi sua mãe. E ela não entendeu. Ela não estava naqueles momentos. E eu disse, Senhor, se eu sou escolhida desde o ventre, por que o Senhor me permitiu que o inimigo me tocasse e deixasse essa marca negativa na minha vida? E o Espírito Santo me falou. Em uma madrugada eu morava lá em São Paulo. E ele disse assim, não fui eu que causei em você essa dor. E você não tem culpa. Você foi vítima. E quem causou também foi vítima do inimigo. Mas eu vou te levantar. Tu irás curar muitas mulheres que estão vivendo na sociedade, em um casamento, que às vezes são mães, mas muitas são frustradas emocionalmente, espiritualmente, Sim. porque guarda consigo o silêncio de uma dor. E você vai ser levantada para levantar a muitos, para dizer que uma fase ruim da vida, ainda que traumática, ela não determina o futuro e não interfere no projeto, no legado, na escolha, no propósito, porque quando eu escolho, eu levanto com uma missão. Aleluia. E ali Deus zerou. Quando foi antes da pandemia, eu tive umas crises de ansiedade por N questões. Agenda, igreja, trabalho, curso, ser mãe, esposa, dona de casa. E eu tive como um esgotamento emocional. E tive crises de ansiedade. E eu nunca tinha ido para um psicólogo. Nunca tinha passado. E foi necessário eu ir para um psicólogo. E ali Deus usou uma pessoa
num CAPS de saúde. Eu fui com muita vergonha, porque eu não queria, eu tinha aquele orgulho, aquele preconceito. Porque a gente é criado, Achei que é só pra doido essas coisas, né? principalmente no meio religioso. É. Tá com ansiedade, tá em falta com alguém, tá com alguma brecha, tá com algum pecado. Gente, nós somos um ser tricotômico. Exatamente. Somos corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar da alma também, né? E nós De temos esses tudo. profissionais, né, para isso. De tudo. E eu tive que enfrentar. E eu me lembro que uma das vezes eu disse assim, meu Deus, eu fui com minha sobrinha e eu disse assim, meu Deus, tanto lugar para eu ir. Jesus, o que é que as pessoas... Tem o orgulho, né? Deus quebrou o orgulho. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Meu Deus, o meu CD estava tocando, as pessoas conhecendo, tocava na Rede Brasil, era aquela coisa toda. O que é que as pessoas vão dizer de mim? Ó, a irmã Raquel, ela tá assim, tá assado. E vinha aquele monte de coisa na minha mente. Sim. E eu em pensamento falando com Deus, Deus, por que tu não permitisse que eu fosse para como é que se diz? Um consultório fechado, que eu fosse assim num horário que ninguém me visse. Ó, na minha cabeça o mundo girava em torno de mim. Aí eu falei assim para Deus, eu não queria estar aqui. Aí eu falei na minha mente, Edson, eu disse assim, Deus, eu estou em falha contigo, porque eu queria entender o que era aquele processo que eu vivia. Quem teve uma crise de pânico, eu não desejo para ninguém. Só sabe quem passa, é uma sensação de morte. É uma sensação de desespero. E eu queria entender, eu disse assim, meu Deus, se tu és o Espírito Santo, tu habitas em mim, então por que tu não controla? Por que o Senhor não dá um basta nisso? E eu não queria me sujeitar a um tratamento. Eu não queria ter que abrir meu coração de frente a um psicólogo para falar. Porque eu ia tocar no ponto em que eu não queria. Eu achava que eu já estava resolvida. Espiritualmente, Emocionalmente. eu já estava, agora emocionalmente não. Ainda não. E eu Faltava precisava. mexer, né? Em algumas Eu coisinhas. precisava mexer. E ali eu falando com Deus, aí eu me sentei. E falando isso com Deus, minha sobrinha do meu lado, Natália, naquele meio entrou um rapaz na sala. Ele e com uma pessoa acompanhando ele, eu acho que era a esposa. E ele olhou assim para minha sobrinha de cabeça baixa e a minha oração era, meu Deus, não deixe ninguém vir aqui. E se for da Assembleia, muito menos, Senhor, não deixa ninguém vir aqui para ninguém me ver aqui. Vão dizer que eu tô doida, vão dizer que eu tô endemoniada, vão dizer qualquer coisa, menos que eu sou a mesma. E ele olhou assim para mim e disse assim, ele disse, essa irmã aí, falou para minha sobrinha, é a cantora Raquel. Aí eu baixei minha cabeça, disse assim, sangue de Cristo, tá repreendido em nome de Jesus, meu Deus. Ah, diabo, quer me vergonhar? Meu Deus, Senhor, Deus. Aí ela disse assim, aí eu cutuquei ela, foi você que eu vi cantando um dia lá na Assembleia de Deus, na Barão do Rio Branco. Aí eu acho que não foi irmã Isabel, não tem irmã Isabel Chalega, né? Ela é fortinha e canta. Não foi irmã Isabel, não, que você viu cantando. Foi você. Não, foi você mesmo. Aí na hora, irmãos, me perdoe se essa pessoa estiver vendo, me perdoe em nome de Jesus. Na hora, naquele momento de fragilidade, eu disse assim, meu Deus, esse doido tá falando comigo. Vai que ele esteja sendo usado pelo inimigo aqui. Vai dizer uma coisa para me deixar pior do que o que eu estou. Eu falar na mente, Senhor, não deixe nenhum espírito de engano me contrariar aqui. Aí ele olhou assim para mim e ele disse, é você mesma, tu tem certeza que sou eu? É você. E era tudo que eu não queria que ninguém dissesse que era eu ali. Aí ele disse, é você mesmo. Aí ele disse dessa forma, faz 1 ano que eu estou à sua procura. E eu lá dentro do meu coração, sangue de Cristo. O que é que esse homem quer comigo? Faz 1 ano que eu estou à sua procura. Aí naquele e-mail, Edinho, ele disse assim, irmã, eu sou casado. Eu sou um pai de família. Eu sou crente. E eu sou pentecostal. A senhora crê que Deus fala comigo? E eu sim, mas no coração, não, porque eu achava que não tinha condições.
Aí ele disse assim: Deus escolheu, irmã, as coisas loucas, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Eu estive doente com esgotamento emocional e eu fui diagnosticado com esquizofrenia. Eu digo, pronto. Misericórdia. Meu Deus. Ele disse, mas você crê que Deus fala comigo? E eu, por educação, sim. Só que lá dentro da minha alma ainda duvidando. E naquele momento começou uma guerra dentro de mim. Eu disse, meu Deus, não deixa esse homem falar comigo, não. Isso tudo acontecendo num CAPS. No CAPS, eu aqui sentado, digo, pronto. Aí é difícil de acreditar mesmo, né, Ju? Você é de Deus. Não é de Deus? Palavra, Aí eu acaba disse, num CAPS. pronto. Eu disse, pronto, o homem disse que é esquizofrênico. Que tá na licença. Foi pro psiquiatra. Não tem como, Jesus. Aí, escutem, pasme, viu? Pasme aí, produção. Sei que ele tá recebendo também. Sabe o que ele falou? Mulher, tu não falaste comigo aqui agora? Eu digo, epa, eu tinha falado só no meu pensamento. Isso realmente não é. Não é loucura, não. Tu disseste aí a mim agora, o Espírito Santo está dizendo a mim, que tu disseste assim, Deus, tinha tanto lugar para eu ir, por que tu não me botasse num lugar fechado onde ninguém me vê e me conhece? Eita, Jesus. Estás com medo, mulher? Eu sou contigo. Tu sabe por que tu vieste parar aqui? Tu perguntastes a mim se a tua aliança comigo estava arranhada. Tua comunhão está intacta comigo. Mas a tua mente adoeceu. O teu emocional adoeceu. Porque não suportou tantas coisas. Mas eu digo para ti, eu curo depressão. Eu curo ansiedade. E eu curo o síndrome do pânico. Glória. E tu vai ser curada. Amém. Tu vai ser curada. E por onde tu andares, tu vais dizer que eu te curei. Aleluia. Aí nesse momento eu comecei a chorar. Me encher da presença, falar em mistério com Deus. No CAPS. No CAPS. Tinha até uma pessoa que era funcionária, que graças a Deus era crente, tinha outra que não era. Passou por mim. Espírito Santo. Eu acho que olhou assim, bem, tô tudo no mesmo esquema, tô tudo aí. Estão no canto certo, Estão né? no canto certo, deixa eles à vontade. Mas ali eu estava na presença de Deus. Aí eu disse assim, amém, irmão. Eu creio que foi Deus. Deus é na sua vida. E eu estava aqui falando com Deus isso mesmo. Aí ele disse assim, eu disse, agora me diga, o senhor disse que estava me procurando há 1 ano. Por quê? Ele disse, porque eu vinha descendo a ladeira lá, Barão do Rio Branco. E eu estava em uma crise. E eu vi sua voz de longe. Era um dia de sexta-feira, lá na Assembleia. E você estava no altar cantando. Te amo, Jesus. E você estava cantando. Se você crê que teu salo, ele crê, meu filho, depois dessa eu creio. Depois dessa aqui. Ele disse assim, eu entrei na igreja porque o Espírito Santo falou comigo. E disse assim, fulano, que eu não vou citar o nome, eu vou te emprestar os meus ouvidos. E tu vais escutar como é que ela canta. Aí eu disse, foi, irmão, e como foi isso? Como foi que o senhor me ouviu cantando? Eu entendia que ele ia dizer assim, se eu era entoada, desentoada. Ele disse, irmã, na hora que eu entrei na igreja e parei, você estava cantando e a igreja estava dando glória. E eu não escutava sua voz cantando. Eu escutava um grito. Eu digo, eu estava gritando? Ele disse, não. Eu estava escutando com o ouvido de Deus. A sua alma estava gritando. E Deus falava para mim, estás vendo ela? Quando ela sobe neste altar, ela não sobe para competir e nem para aparecer. Ela sobe para dar o grito da alma dela. E quando ela está louvando, eu estou curando. Aleluia. E naquele momento eu entendi. A resposta que eu perguntei a Deus, como é que eu sou chamada e eu vivi uma marca no passado?
Como é que eu fui chamado e o Senhor permitiu tal coisa? E como é que eu vou levar adiante essa palavra se eu não me sinto plena totalmente? Aí ali Deus me deu uma palavra. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, a Bíblia não diz o que era. Mas ele continuou falando sobre Cristo e sobre a salvação. E no texto bíblico diz que muitas vezes ele era esbofeteado pelo inimigo. Ora, mas ele era de Deus. Ele tinha tido um encontro genuíno com Cristo no caminho de Damasco. E por quê ele passava por isso? Para não se orgulhar. Por quê? Para não se orgulhar. Para se lembrar de onde Deus tirou. Mas também traz a palavra de quando Cristo, ele morreu e ressuscitou, ele, antes de subir, ele disse, eu vou para o Pai preparar lugar e morada. Mas eu vou deixar o amigo, o outro, Espírito Santo Consolador. Cristo falou, no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo. Nós estamos vivendo o Evangelho e o Evangelho não nos isenta de dores, Verdade. de marcas, de lutas, de situações, de sermos apedrejados, caluniados, de passarmos por privações financeiras, de passarmos por situações físicas e termos diagnóstico que é impossível até para a ciência curar. Nós não estamos isentos. Mas o Evangelho de Cristo, ele se sobressai em todas as esferas e em todas as situações terrenas. E eu entendi que apesar de ter vivido uma etapa da minha vida que me deixou uma marca ruim, o amor de Cristo me alcançou e superou a dor da minha marca. Porque pela dor de Cristo e pelas pisaduras no Calvário, eu fui curada. Eu muitas vezes subi no altar com crise de ansiedade. Às vezes pelo público que eu ia enfrentar, pelas pessoas que iam me ouvir, pelo sermão que eu ia ter que entregar, pela canção e a nota que ia alcançar. Mas à medida que eu falava de Cristo, a graça ia me envolvendo, o Espírito Santo ia me envolvendo, e eu concluí aquele papel que eu tinha ali para fazer. E para mim foi tão importante, porque no dia que eu estive naquele CAPS, Deus rasgou de mim a religiosidade. Deus rasgou de mim o preconceito, caso a gente diz assim, eu não tenho preconceito, mas eu tinha. Ele me fez entender literalmente que nós somos um ser tricotômico. Que nós não só somos corpo. E nem só espírito, Nem né? só espírito. Só para cuidar das coisas Só para cuidar, espírito, não. Tem né? coisas que nós precisamos viver. Verdade. E nós precisamos passar nessa terra com uma finalidade. E a única finalidade é nos aperfeiçoar. Isso, a medida de Cristo. A medida de Cristo. E eu posso te dizer, Edja, que eu vivi muitas coisas, Deus cumpriu muitas promessas na minha vida. Amém. Se eu fosse te contar detalhes de testemunhos que eu vivi, esse podcast ia chegar amanhã, 24 horas, porque eu tenho testemunhos para contar. Não foi de ouvir falar ou de alguém contou, não. Foi de viver experiências sobrenaturais. De viver o cuidado de Deus. Amém. Mas também de viver lutas, decepções, apontamentos, rejeição. O chamado, ele não nos faz um ser, ele nos entrega um peso de renúncia, um peso de rejeição por muitas pessoas. Nós temos que levar adiante o que pregamos e muitas vezes nós somos provados naquilo que nós pregamos. Às vezes a composição que Deus dá para acalentar o coração de alguém é aquela prova que Deus vai permitir que nós passemos amanhã. E nós temos que nos lembrar que um dia a gente cantou aquela canção. Um dia eu preguei essa palavra para alguém.
O chamado é muitas vezes você orar em quem está doente quando você está Quando doente. É desse jeito. Aí alguém diz assim, como você vai orar por alguém que está enferma? Uma vez eu vi uma frase, não muito distante, não há tanto tempo assim, que dizia assim, como é que alguém vai subir no altar tendo uma dor? Como é que alguém vai subir no altar se tem uma marca? Como é que a pessoa... Quem é esse ser humano que subiria sem uma dor, sem uma marca? Cristo, né? Porque... Porque até ele tem a marca, né? Porque pelo amor de Né? Deus. Aí, e eu escutei frases desse tipo, Que coloca um peso e um jugo um de perfeição jugo, sobre o outro que nós sabemos que não existe, né? e que gerou gatilhos, É, e que gera gatilhos. Aí Deus falava no meu coração o seguinte, eu não chamo perfeitos. E muitas vezes nós vamos subir no altar. Uma coisa é você, quando a gente leva um exemplo, você se acidenta. Enquanto aquele acidente está recente, está fresco, vamos dizer assim, ele está sangrando, ele está com uma fissura, né? Está aberta, está exposta. Mas vai chegar o tempo que vai cicatrizar, que não vai mais doer, que não vai mais sangrar, não vai ter perigo de infeccionar. Está cicatrizada. Mas ficou uma marca. Ficou uma marca. E tem pessoas que, fisicamente falando, têm vergonha de suas marcas. E tem pessoas no meio do povo de Deus que têm suas marcas do passado e têm vergonha de expor. Eu não maximizo minhas dores, mas eu também não minimizo elas. Eu não faço de conta que não existiu. uhum. Porque eu sei que à medida que eu falo do amor de Cristo e eu prego Cristo para as pessoas e elas são alcançadas, existem pessoas ali que também estão sofrendo de dores, mulheres que são usadas por Deus, mulheres que têm um propósito lindo, que prega, que canta, que são intercessoras, mas que às vezes têm uma dor que nunca foi acessada, por vergonha, por medo de rejeição, por medo de ser mal incompreendida, por medo do preconceito, ou por simplesmente não querer expor sua dor. Uhum. E quando a gente abre a boca e diz assim, eu passei por tal coisa, não é você querer dizer assim, ah, coitadinha, vive falando do passado, o passado passou, em Cristo nós somos novas criaturas. Amém. Paulo foi uma nova criatura, mas está registrado lá que ele foi perseguidor do povo de Deus. Que ele vivia no Sinédrio, ele planejava matar os cristãos, não é verdade? Sim, E nem por isso ele deixou de ser, não é, Paulo? O antigo Saulo de Tarso. verdade. E ele pregava baseado e expondo exatamente quem ele era, né? Eu já fui perseguidor, eu já fui Eu já assim, fui fui criado, perseguidor. né, nos pés de Gamaliel, enfim, tudo Sim. isso, ele sempre deixou muito claro o seu passado. E isso é uma postura de uma pessoa curada, né? Curada. E assim, Eudia, nesse meu período de vida, de tudo que a gente vem vivendo, nós não vivemos isentos de De viver nada. coisas piores, de viver situações que vai nos deixar para baixo, É, de vivermos situações como José viveu, verdade. né? No meio do povo de Deus tem o joio, Sim. tem o trigo, e a gente muitas vezes vai ser Vendido, vendido, julgado, julgado, excluído, rejeitado. escanteado, É assim né? mesmo. E eu gostaria de falar com vocês aqui sobre esse novo propósito que Deus colocou no meu coração. Eu venho de minha raiz é assembleiana, amo a Assembleia, I love you, Assembleia, recebi muito de Deus lá, Sim. mas sempre tive uma mente muito aberta
Sempre tive amigas abençoadas da Batista, da Presbiteriana, da Quadrangular. Você viu o que Deus fez com a sua mãe até na Igreja do Sétimo Dia, né? Então, Tudo, eu já tudo. trouxe pessoas aqui que se converteram e tiveram experiências genuínas com o Senhor na Igreja Católica. Então, eu acredito piamente na ação do Em Espírito todas, Santo e, né? né, É o ele é lindo. encontro de Deus com as pessoas. Então, eu Sim. tive uma visão aberta. E eu louvo a Deus porque eu nunca tive distinção assim com rótulo, com placa, com De nada. se sentir Se superior, sentir né? superior, não porque eu vou para o céu, porque isso e aquilo. Nunca, Porque glória a cumprem Deus. rudimentos, né? Os Não, fariseus eram assim, né? não. Bem orgulhosos do que cumpriam, né? Eu fazia parte de uma igreja, lá tinha os usos e costumes. E glória a Deus é a igreja. E eu estava lá. Mas isso não me diferenciava de Sim. outros, assim, eu faço isso e vou para o céu e tu não vai. Não, Não, de forma nunca tive alguma. essa visão. Depois que eu saí da Assembleia, saí na paz, fui para cumprir a missão, para entender que Deus tinha algo comigo diferente, que aquela etapa tinha passado. Uhum. E eu saí pela porta da frente, na paz. Meu pastor orou, abençoou, enfim. E frequentei uma igreja, servi por um tempo. Fazem 8 meses que eu retornei para Garanhuns, né? Vivi coisas muito boas, também vivi decepções. Não vou querer entrar no mérito. Passou, amém, glória. Cada um, cada um. Mas nesse meu retorno a Garanhuns, muitos gatilhos foram acionados. Muitos mesmo. Uhum. E chegou a tal ponto que eu perguntei a Deus se ele realmente se agradava de mim, estava comigo. Foi um período bem difícil. Só fazem 8 meses. Uhum. Porque no meio do trajeto a gente vive situações que nós não explicamos. Eu vivi coisas na minha vida que eu tinha explicação, mas teve outras que eu olhava a história de José e dizia assim, realmente, José é José da Bíblia. Mas eu não acreditava que existia nos dias de hoje. Uhum. E eu vivi situações parecidas. A ponto de dizer assim, eu não quero mais nem viver. Eu não quero levar adiante esse chamado. E eu não quero mais saber. É muita perseguição, né? Foi algo muito difícil. E quando eu retornei para Garanhuns, meu esposo ficou 5 meses sem pisar em nenhuma igreja. E ele é um pastor. E eu disse assim, aí com 2 meses que eu tinha chegado, eu fiz terapia, fui me cuidar emocionalmente, porque de novo os gatilhos tinham voltado, devido a uma decepção. Uhum. E foi tão difícil, eu disse assim, Senhor. Aí eu fui atender um convite, uma agenda aqui em Garanhuns. Uhum. E Deus usou um pastor e disse assim, mas Raquel, sabe qual é o desejo de Satanás? É te ver em cima de uma cama com depressão. Porque ele sabe que tu dá prejuízo ao inimigo. Mas faça uma promessa a Deus aqui. Toda vez que o inimigo quiser lhe aprisionar numa cama, você vai dizer sim ao chamado. Aleluia. E eu peguei aquilo ali Uhum. com a força total do meu coração. E eu chegava no meu esposo e eu dizia, fulano, eu vou atender tal convite. E ele dizia, vá, ore por mim. E eu disse, Senhor, onde o Senhor me mandar, olha, se o meu esposo, ele é o sacerdote lá, se ele disser, vamos para a presbiteriana, eu vou. Vamos para a Assembleia, eu vou. Vamos para a Batista, eu vou. Para qualquer igreja que ele quiser ir, Uhum. eu vou. Eu vou obedecer. Eu não vou dar nem pista do dia onde eu quero ficar. O que eu quero é ter comunhão contigo e te servir. Tinha saído daquele estágio mais difícil, né? Porque dura pouquinho. Quando a gente se lembra do que Deus fez por nós, aí tudo volta à tona. Aleluia. Trazer esperança, Traz a literalmente, esperança. né? E como esse pastor deu essa palavra para você, de fato, o diabo, ele quer calar os profetas, Uhum. né, Raquel? Ele quer calar as pessoas que têm fundamentos, né? A gente vê tanto oba-oba, mas fundamentos, muitas vezes não é todo mundo que E está arraigado, né? sim, e o Edil, o gatilho que me deu depois de uma série de situações Uhum.
no lugar onde eu estava servindo, eu me deparei com um líder que estava pronto para me ajudar em uma determinada cidade, fazia parte do mesmo ministério. E em uma situação, a gente conversando, falando, ele olhou para mim e disse assim, que eu não ia subir no altar. Porque, de fato, eu tinha ido para aquele lugar para ter uma pausa. Estava muito contínua na obra Sim. e estava esgotada, fisicamente e emocionalmente. E a pessoa disse assim, você não vai subir no altar. Eu disse, não, pastor fulano, não tem problema, eu sei servir na cantina, eu sei fazer bolo, eu sei varrer a igreja, eu sei lavar banheiro. Eu não me preocupo. Eu sirvo a Deus também nos bastidores. Para mim é até bom estar aqui embaixo, dar uma pausa do microfone, né, da igreja, porque eu estava muito assídua, trabalhando, lidando com 2 ciclos de oração, diante do Espírito Santo de Deus que está aqui. E eu não preciso mentir. Não sei, motivada ao que ouviu ou ao que veio à mente dessa pessoa. Ele usou essa seguinte palavra. Não, você não entendeu. Eu não quero que você ore nas pessoas, nem embaixo no púlpito, nem na nave da igreja. Porque eu não sei que tipo de pensamento maligno está na sua mente. E ali, quando eu cheguei em casa, Esse foi enviado do diabo. nós estávamos morando em um lugar Ou no fazia mínimo deu a 8 boca pra dias. ele, né? 8 dias que a gente estava morando nesse lugar, nessa cidade. E eu olhei para a janela do apartamento e eu vi literalmente a voz de Satanás acusar e dizer assim: fulano não acredita no teu chamado. Beltrano não acredita no teu chamado. Acaba com isso. Pula dessa janela. Tá, repreende. Foi assim que eu vi. Foi assim que eu vi. E ali, Edjan, foi algo tão pesado que quando eu retornei de uma ruptura bem abrupta, sabe? Eu realmente não queria mais nada da minha vida. Eu não queria mais saber de igreja, de chamado, de nada. Você certamente estava ali numa No depressão, limite. né? Numa depressão. No início Eu estava dela. no início de uma Sim. depressão. Sim. Porque uma atitude dessa não viria de uma pessoa que tivesse no seu equilíbrio normal. Eu estava literalmente esgotada emocionalmente. E muita pressão, muita guerra também, né? Porque Guerra, junta cobrança. tudo, né? Porque o diabo vê essa fragilidade emocional e aí começa a Aí sugestionar. junta, às vezes, uma guerra. fraqueza, uma frase, uma palavra e faz aquele Que combo. todos nós estamos sujeitos. Né? E ali, quando eu voltei para Garanhuns, eu tive amigas de Deus. A importância de boas mesas, de né? Deus. Porque tanto as mesas, elas te fortalecem como podem te fazer se perder. Sim, minha família, minhas irmãs, amigas abençoadas. Eu não vou citar nomes aqui porque eu posso esquecer de algumas. Mas que pegaram na minha mão. Amém. Que Deus olharam sempre assim e disseram assim, levanta. Raquel, tá com uma depressão. E começou a orar por mim. Aleluia. E me envolver na oração. E eu comecei a voltar, ativa, a atender. E comecei a fazer a obra de Deus. A fluir novamente. E eu olhava para o meu esposo e dizia assim... eu olhava para ele e dizia assim... Samuel, vamos para a igreja? Porque eu já estava me sentindo... Deus já tinha me esclarecido que foi um momento, mas que a promessa estava de pé. E ali eu falei com ele, vamos para a igreja? Ele disse, vai. Eu não vou mais, não. Eu vou ficar em casa. E eu cheguei até para a terapeuta, que eu estava fazendo terapia com ela, para voltar de novo a essa atividade, porque foi como... Eu não digo que foi um burnout, porque foi muito ligeiro, mas foi um esgotamento mesmo. E ela disse assim, olha, você tem o seu tempo. E você já está retornando. Mas na vida do seu esposo também teve uma marca. E o tempo dele é diferente do seu. Você se expressa, ele não. Respeite. E ali eu fiquei, né, esperando no Senhor. E quando foi, eu continuei servindo a Deus. Eu ia, saía, os carros me buscavam na porta de casa.
cheguei a viajar, em novembro fui para Fortaleza, e a atividade voltou, e a fé voltou mais, e a graça voltou mais, Eita, e glória. voltou tanta coisa boa, até situações que antes eu não superava, eu passei a superar. Aleluia. E saí praticando perdão, pedindo perdão por minhas falhas, que ninguém é perfeito, É isso mesmo. perdoando quem me ofendeu. É assim que Deus faz. E quando foi um dia, eu estava em casa, isso não tem muito tempo, viu? Foi em fevereiro, dia 2 de fevereiro. Eu estava em casa lavando os pratos e eu falando para Deus, quando Deus fizer tal coisa, eu vou dar um culto de ação de graça. Quando Deus fizer tal coisa, eu vou dar um culto de ação de graça. E Deus começou a falar comigo. E eu fiz um culto. Fui no Instagram, isso era meio-dia, e fiz um convite. Gente, eu moro aqui em tal rua. Pode vir na minha casa. Hoje de 3 horas eu vou dar um culto de ação de graça. Eita, glória. Pelas bênçãos futuras. Não aconteceu. Mas eu já estou declarando que Deus já está abrindo as portas. É isso mesmo. E A gente tem que dar graças antes. quando eu falei isso para Deus, e veio um pessoal para minha casa, um irmão com carro de som, e eu cantei na frente de casa. Aí Deus disse: não será só esse culto, terá outros Eita, cultos. glória. E eu comecei a fazer cultos e mais cultos e mais cultos. E o meu esposo começou se animando. Olha, No primeiro culto ele já ficou feliz, no bênção. segundo, no terceiro, no quarto. E nesse período surgiu o convite para a gente cuidar de igreja. Eita, Jesus. Aí Deus disse não. Aí surgiu outra igreja, aí Deus disse não. Surgiu outra proposta, e Deus não. Aí eu cheguei no quarto e disse: Meu Senhor, Jesus. eu sou uma ovelha sem pastor? Porque já fazem 6 meses que eu não tenho. Eu não tenho um pastor, eu tenho amigos pastores, como o pastor Edinaldo, Uhum. pastor Gabriel, que são amigos que, se eu vou ficar aqui com vocês, é bênção. Uhum. Aí o Espírito Santo falou para mim: tu tens um pastor. O teu esposo é um pastor. Ele é sacerdote sobre a tua vida e tua casa. Eita. E o que eu te entreguei, eu confiei a ti e a ele. Ali na hora, eu parei. E quando foi nesse período, ele já animando, e Deus disse, falou sobre as igrejas, e ele dizia: e aí, Raquel, você não estava me incentivando para a gente voltar ativa? Eu disse: mas eu orei. E o Espírito Santo disse que não é para a gente cuidar da igreja, de ninguém aqui agora. E quando foi na madrugada, Deus falava no meu coração: na tua vida, eu sou Efatá. E quando eu abri a Bíblia em Marcos 7:34, diz assim: então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Em aramaico é abra-te. Com isso os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre e começou a falar corretamente. E Deus falava na minha vida. Efatá representa o sobrenatural, uma palavra profética para tudo aquilo que está fechado, tudo aquilo que está oprimido, tudo aquilo que está sem liberdade ser aberto. E na tua vida, Raquel, eu dou hoje o meu Efatá. Aleluia. E ali eu me ajoelhei e falei com Deus. E os cultos continuando na minha casa, só que aí fez um puxadinho para frente, não cabia. Colocou uma tenda do lado também, não cabia. Eita, glória. E ficou pequeno o espaço. E aí meu esposo um dia passando viu um salão para alugar. E chegou em casa e disse: Raquel, o que é que tu acha da gente começar os cultos naquele salão ali? E eu disse: Deus vai confirmar. Fui orar. Crente ora. Verdade. E Deus usou alguém de uma forma bem inusitada, no meio de um velório. Eita, Jesus. E disse assim: eu estou contigo, estou aprovando a obra das tuas mãos.
estou num negócio. Digo sim para o negócio. E eu vejo uma área de uma casa. Da sua casa, irmã. E Deus disse que a área vai ficar pequena porque o rebanho vai ficar grande. Ele vai ter com alguém do outro lado. Mas ele disse que é contigo aqui. Pronto, quando falou, eu lancei o projeto, né? De abrir a igreja, que a princípio não é nem ministério, é uma igreja missionária. E nós intitulamos como Missão Efatá. Que lá pregaremos a palavra, será o nosso condutor de fé e prática. Louvaremos a Deus, sem oba-oba, sem extravagância, sem competição, porque nós somos do reino. Amém. É uma porta missionária. Amém. Que está colhendo os frutos, é como o trabalho da formiguinha. E estamos lá assiduamente, já está tendo os cultos, mas dia 3 de maio será a inauguração, né, da igreja. Que bênção. E Jesus tem salvado nos cultos, e Deus tem feito. E eu estou aqui de pé no Mapa Quest para dizer que Deus faz, que Deus restaura, verdade, que Deus responde, que Deus tira da lama, como diz lá no Cântico de Ana, em Samuel. Ele tira do esterco, da lama, da situação terrível, do nada. E ele faz o fim virar começo. Ele empobrece, ele enriquece, ele abate, ele exalta. Ele levanta, ele dá força ao que não tem força. E ele nos coloca de pé. Amém. E eu quero declarar nesse podcast aqui. Você que está em casa, que está nos assistindo, saiba que Deus, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é fiel para reverter toda e qualquer situação. Que não existe causa perdida. Que não existe enfermidade que Ele querendo curar, porque o efetuar é dele. O nosso papel é orar e crer. Não existe porta fechada que Ele não possa abrir. Não existe situação que seja definitiva, porque Ele é o nosso dono. E Ele faz o fim virar começo. E também faz o começo virar fim. Acredite que o seu estágio de hoje não determina o seu futuro. Mas a forma com que você se comporta diante do trajeto, isso vai ter um grande significado para o lugar onde Deus vai te colocar. E sabe qual é a posição que Deus quer eu e você? Servindo, adorando, bendizendo, engrandecendo, agradecendo e não se culpando de nada. E hoje eu posso dizer aqui de coração, Edja, para quem está ouvindo, não se culpe de nada. Reconheça o erro, peça perdão, mas não se prive de nada pelo que aconteceu no passado. Não se culpe, não permita que Satanás tenha nenhuma legalidade para determinar sobre a sua vida pelo que passou. Porque Deus, Ele tem um novo. Verdade. E para esse novo acontecer, eu tenho que estar aberta. Eu tenho que estar viva. A Raquel de ontem não é a Raquel de hoje. E a Raquel de amanhã vai ser muito melhor que essa de hoje. Porque as nossas falhas, elas nos servem para nos preparar, nos ensinar. Né? Às vezes a gente fala coisas que não era para ter falado. Porque eu falei, mas passou. Você agora não fala mais. Eu errei com tal coisa, mas agora eu não vou errar mais. Mas precisou errar para entender que teve uma consequência, que aquilo ali causou um dano. Mas o que passou não determina o que eu vou ser hoje e o que eu vou me tornar amanhã.
Porque sobre a vida que Deus levanta, o inimigo e nem nenhuma borracha do inferno pode apagar. Pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. Aleluia. Se eu tivesse que viver tudo o que vivi, eu viveria. E se eu tivesse que perguntar a Deus lá no início da minha vida se eu escolheria ser essa Raquel que eu sou hoje, vivendo todos os desafios que eu vivi, eu diria eu quero. Porque eu experimentei a graça. Aleluia. E a graça dele me alcançou e me deu suporte para superar coisas que a terra não teria condições de me dar. E é sobre isso. É sobre permanecer e crer. Amém. Permanecer e crer. Amém. E se você fosse definir Jesus, Raquel, para você, como você descreveria? O amigo. O amigo mais chegado que irmão. Para tudo, para todas as coisas, para todos os efeitos. Para tudo, ele é o amigo. O amigo que salva, o amigo que abraça, o amigo que sustenta, o amigo que não abandona, o amigo que não é seu amigo por conveniência, o amigo que é seu amigo quando você não tem nada e quando você tem tudo, quando você é querido ou quando você é excluído. Ele é amigo, ele é pastor dos pastores. Ele é o pastor dos pastores. E ele tem uma qualidade que muitos pastores na terra não têm. O pastor dos pastores, ele dá a vida por uma ovelha. Ele larga 99 para buscar aquela que está suja, manchada, rasgada lá no mundo. E se os pastores da terra entendessem quem é o pastor dos pastores como amigo e seguisse o conselho, eu não digo todos, não generalizo, mas alguns agiriam diferente e investiria mais nas ovelhas feridas. Trazia para perto. Porque nós temos que ter o amigo como referência. E o amigo não exclui. Ele trata, ele cuida. Verdade. É o amigo. Já ouviu aquela canção? Meu amigo, amigo, sem você eu nada poderei fazer. Já viu? Não, Eu vou te mandar essa canção. Pronto. Hoje eu mando no seu sábado, assim que chegar em casa. Canta uma palhinha daquela música que você disse que estava na sua cabeça durante esses Sim. dias. Essa canção é linda. Eita, que me deu um branco agora. Tava na minha cabeça. Foi eu que tava cantando uma, não foi? Aí tu Foi. lembrou? Deixa eu ver se eu lembro também. Se eu não te ouvir. É essa mesmo, essa daí é. Eu morro. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é segurança. É. No No meio do... É melhor nem colocar essa. Tua voz é... Tua. Mas eu posso cantar outra? Pode, manda. Eu vou cantar uma. Que essa canção, eu vou deixar o link dela, que Deus me deu ela da seguinte maneira. Eu fui para aconselhar uma pessoa que tinha passado por uma situação assim, mas bem difícil mesmo, que nem eu passei. Tirando tudo isso, não chegou nem o rastro do que essa pessoa viveu. Meu Deus. E aí eu fui para casa dessa pessoa, ela era vizinha de apartamento, e eu disse assim, meu Deus, eu não tenho mais o que dizer à irmã. Eu não tenho o que dizer à irmã. Eu já falei tudo, eu já aconselhei, já tentei levantar, o que é que eu vou falar? Aí o Espírito Santo disse assim, olha,
Quando tu chegares lá, pega o gravador, já botei no gravador do celular, que eu vou te dar uma canção. Não. E essa canção é minha voz, falando para ela. E essa canção que eu vou cantar foi a canção que Paulinho de Fátima, Uhum. ele escutava muito quando ele estava internado. Inclusive, quando ele teve alta, eu fui lá para frente da casa dele, a gente cantou, Que né? bem. Que aguarda a novidade. Diz assim. Quando a luta é muito grande, quando a onda é gigante, quando a noite está escura em sua vida, quando pensas que vai tudo acabar ou que tudo vai desmoronar, é nessa hora que Deus aparece em sua vida. Não entendes a situação, dá medo até num coração, e tu já não sabes mais nem o que dizer. Perdesse o controle, não sabes o que fazer. Não se preocupe, porque é nesta hora que Deus costuma aparecer. Ele vai entrar nesta situação. Eita, glória. Vai fazer algo por ti. Vai te livrar, meu irmão. Aleluia. Vai colocar no lugar o que estar a te amedrontar, só para você cantar. Ele vai aparecer, o cenário diz que não. A plateia é muito grande para ver tua destruição. Mas eu quero lhe dizer que Deus costuma aparecer para te surpreender. Aguarde a novidade, a surpresa, o presente, o banquete que no culto você irá dar. Aguarde a novidade que vem chegando, é lá do céu que está raiando, e é Jesus quem vai te dar. Não se preocupe com aqueles que se levantam, que te fere, que te afronta, com eles Deus irá tratar. Se aquiete, acredite, meu irmão, este vento vai passar e Deus vai te exaltar, te exaltar. É um anjo. Que suavidade na voz, irmã, coisa linda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é uma composição sua. É. Que coisa linda. Eu vou deixar o link. Sim, mande para mim que eu vou colocar aqui na descrição para você correr e ouvir essa canção. Que bela canção. Amém. Amém. Belíssima, belíssima composição, lindíssima. Vinda do alto, viu? Amém. Glória a Deus. Eita, meu Deus, dá vontade da gente conversar mais, né? E pronto, deixa Se decorda. deixar, né? A gente vai longe, não vai não? Aí, meu esposo, assim, que cientificamente a mulher fala 3.000 palavras a mais. Eu digo, eu acho que eu falo 10.000. Eu falo muito, mas eu também tenho muito momento de introspecção, que só quero ficar Ouvindo. em silêncio. Acredito. Você não tem não esse momento, Eu não? tenho. Ah, sim, Eu entendeu? tenho. Tem momentos que eu não quero falar nem dentro de casa. Só... É o silêncio. Mas quando a gente exato. fala das coisas de Deus, Ai, a gente vai longe. vai Bom longe. demais. Quer cantar mais uma? De poder. Ser profeta não é fácil, não. Falar no momento certo, na hora oportuna, em que Deus ordenar. Ser profeta não é fácil, não. Há mistério que o profeta ele nem compreende, mas quem pode impedir quando Deus quer falar? Ser profeta não é fácil, não. Ser jogado em um calabouço na lama fria é sofrido demais. Foi assim que aconteceu com Jeremias.
Jeremias, oh Jeremias, saias do calabouço, Jeremias, eu falo contigo, Jeremias, quero te usar. Calabouço é lugar frio, calabouço lugar de arrepios, mas mesmo no calabouço Deus fala contigo assim. Jeremias de hoje quero usar a ti. Jeremias escapou, Deus não o deixa morrer, e disse a Obed-Meleque: arrume 30 homens para o socorrer. Jeremias foi resgatado, e no átrio do pátio ele foi colocado. É assim que Deus vai fazer por aquele que o obedecer. Jeremias, oh Jeremias, saias do calabouço da depressão. Jeremias, eu falo contigo, Jeremias, quero te usar. Aleluia. Oh Jeremias de hoje, eu sei que o ofício de profeta terminou. A verdadeira profecia, a palavra de Deus. Mas se Deus te entregou o ofício de profeta da palavra, não se amedronte, nem por calabouço, nem por nada. Saia dele. Saia agora dele. Saia de qualquer calabouço. E deixe Deus lhe usar. Deixe Deus lhe usar. Aleluia. Porque no meio de 10 que não acredita, às vezes tem um que está esperando só você abrir a boca e dizer assim, irmão, é assim, assim. A pessoa diz assim, meu Deus, era justamente isso que eu estava precisando ouvir. E mudar a história de alguém. É verdade. Amém? Amém. Eita, é bom, né? Falar de Deus. Muito. Foi bom Irmã demais. Raquel, muito bom, né? Muito bom. Passa rápido. Chegamos ao final do episódio, mas queria saber de você, se você quer deixar mais alguma palavra, enfim, deixar alguma direção do Senhor para as pessoas que ficaram conosco aqui até o final. A palavra que eu tenho a dizer é: se perdoe, que eu já disse anteriormente. Se perdoe. Se permita viver a novidade de Deus. Isaías 43:18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. E o 19 diz: eis que faço uma coisa nova. Aí o texto pergunta: porventura, não a percebeis? Será que não estás vendo? Será que não está vendo? Por quê? Porque essa coisa nova já existe. No plano de Deus já existe. Sim. O salmista diz que Amém. quando nós estávamos no ventre da mãe, ainda informe, sendo tecido, o Senhor já conhecia. E quando eu olho para o chamado, eu me lembro de Jeremias. Jeremias era uma pessoa tão jovem que ele se comparava a uma criança. E quando Deus diz assim, eu te escolhi, ele disse, mas eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas Deus fala com ele, mas eu te escolhi. A época não era fácil. Estar à frente de pessoas que iam desacreditar, porque o ofício de profeta não era essa coisa maravilhosa que o povo hoje diz assim, eu sou profeta, né? Era entregar a palavra que Deus mandasse. Seja qual fosse. Seja qual fosse. E às vezes eram duras. Para advertir, para exortar, para confrontar contra o pecado, para falar para pequenos, para reis, para grandes, né? Para correr risco de ir para calabouço. Destituir reis, ungir reis. Isso era muito forte. Era falar na direção de Deus sobre coisas futuras. Sim, verdade. Não era uma tarefa fácil. Mas quando Deus levanta Jeremias, ele promete: eu colocarei na tua boca as minhas palavras. Para levantares, para derrubares, para plantares, para arrancar.
E ele mostra a vara de amendoeiras. Uhum. E não era só uma vara de amendoeira. Aquela vara representava o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Era uma vara de amendoeira florescendo, fora da árvore, fora da estação. E Deus dizia assim: eu vou fazer contigo como essa vara. Viste bem. É uma vara de amendoeira. Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus, ele não nos chama para nos fazer passar vergonha. Ele não nos chama para não fazer valer aquilo que nós pregamos, porque ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. E o que Deus coloca em nossa vida para fazer, nós temos que realizar. E não nos preocupar com o que os outros vão dizer, o que as pessoas vão aprovar ou desaprovar. Porque se eu entendo que o meu alvo é o céu, e que se Cristo confiou a mim um chamado e um legado, eu tenho que obedecer a Ele, custe o que custar. Doe quem doer, acredite quem acreditar. Jeremias teve o capítulo ruim da vida dele. Ele foi parar no calabouço. Mas ele teve um momento em que Deus falou sobre ele. Tirou ele daquela situação. E Deus, ele está dizendo para mim e para você hoje. Assim como eu fiz com aquela vara, eu faço na sua vida. Vai chegar momentos em que você não vai ver saída, mas a minha promessa é atemporal. Eu não dependo nem de governo, nem de estação, nem de favores terrenos, nem da economia, nem do aplausos, nem da aprovação. Eu não dependo de marketing humano para fazer. O Senhor diz para a tua vida: hoje eu sou Deus. Amém. E eu cumpro e velo pela palavra para cumprir. Apenas acredite, se entregue, se envolva e viva. Viva. Amém. Porque Jesus está voltando. Verdade. E o nosso dever como cristão é falar dele, seguir e acreditar em tudo aquilo que ele nos disse. Verdade. Estamos aqui para revelar o Cristo, né? É exatamente isso. Amém. Glória a Deus por essa palavra poderosa, né? Tantos testemunhos contados aqui pela missionária Raquel, da vivência dela. Sei que muito mais ela viveu no Senhor e poderia compartilhar tantas outras coisas aqui. Sim. Quem sabe numa próxima, né? Sim, teremos. Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos, né? Que mesmo que muitas vezes nos aconteça situações difíceis, ele não nos abandona e ele ainda Aleluia. usa, né, essas situações para o bem mesmo, para que nós possamos aconselhar pessoas, para que nós cresçamos mais nele, para que nós amadureçamos e, de fato, tem coisas que a gente não tem a resposta. Isso. Acredito que tem muitas coisas na nossa vida que a gente vai dizer, Senhor, e aquele dia e a gente não tem, né? Mas o que eu sei é que Salmo 23 diz que ele é o nosso pastor e na versão original diz que ele não nos faltará. Não é que nada vai nos faltar, mas a presença dele não nos faltará. E se nós temos ele, nós temos tudo. Tem até uma canção que eu tenho ouvido muito, até mandar para você também, né? Que fala exatamente isso. Se nós não temos o Senhor, se nós temos o Senhor, nós temos tudo. E se nós não temos o Senhor, nós não temos absolutamente nada. Então, irmãos, nos apeguemos ao Senhor. Vocês sabem que eu sempre termino esse episódio, os episódios, né? Falando isso, para que nós possamos continuar firmes no Senhor. De fato, nós temos visto tantas coisas acontecendo no mundo e eu creio piamente que nós estamos vivendo, né, o Apocalipse e em alguns contextos, muitas coisas ali, como Mateus está se cumprindo. Enfim, a gente vê, né, na natureza, a gente vê no esfriamento, muitas vezes, de irmãos, do próprio ser humano, né, como o amor das pessoas tem se esfriado, como Isso. a vida dos outros tem sido tão banal.
Antes de vir para cá, eu estava assistindo uma reportagem que, na verdade, até detesto assistir jornais, mas acabei vendo esse e, enfim, como é, assim, é muita crueldade no mundo e a Bíblia diz que seria assim, Por aumentar a né? iniquidade, o amor de muitos esfriará. Exato, a iniquidade aumentando, é o amor das pessoas esfriando e nós precisamos nos agarrar cada vez mais ao É Senhor, verdade. né? Cumprir e alimentar o nosso espírito através das disciplinas espirituais, oração, jejum, louvor, adoração, né, leitura da palavra, enfim, nós precisamos alimentar o nosso espírito e alimentamos o nosso espírito dessa forma, não há outra maneira. Não há outra maneira de alimentar o nosso espírito, assim como nós precisamos alimentar a nossa carne, nós precisamos, né, cumprir essas tarefas espirituais para que nós possamos alimentar o nosso espírito para que de dias difíceis ele esteja muito mais vivo do que a nossa carne. Amém. E nesses dias, e todos os dias e todos os momentos, o fruto, né, do Espírito, ele vai ser testificado através da nossa vida. Então, estejamos ligados na videira verdadeira, que é o nosso Cristo, ele que é o cabeça do corpo. Nele somos nutridos diariamente. Que o Senhor possa te abençoar. Se você ficou conosco aqui até o final desse episódio, não esquece de se inscrever nesse canal, compartilhe esse testemunho com alguém da sua igreja ou no grupo da sua igreja, enfim. Que Deus seja sempre contigo. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Deixa seu comentário aqui também, como vocês já sabem. Até lá vista. Eu